Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 3. E a mensagem tem tudo a ver com esse cântico também, que foi cantado hoje, como preparação para a mensagem do Senhor. Nós estamos entrando no mês de maio, esse mês a gente tem separado para estudar a questão das prioridades nossas. Será que nós estamos colocando as prioridades certinhas na nossa vida? Então o tema seria aprendendo sobre prioridades com Jesus. Jesus estabeleceu toda a sua prioridade em função de abençoar as nossas vidas. Amém? Mas vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 4, verso 1. Mesmo assentados, irmãos, vamos acompanhar essa leitura. Mateus 3, verso 13. Por esse tempo dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos orar. Pai querido, fala conosco, ó Deus, nessa noite. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Que a voz do Teu Espírito, ó Deus, fale e ecoe em cada coração. Cativa as mentes dos Teus servos, ó Deus, para entender a Tua verdade. E me ajuda a transmitir aquilo que vai trazer glória para o Teu povo, vitória e também glória para o Teu nome. Tudo, Pai, eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Aprendendo sobre prioridades com Jesus. Eu creio que não há uma pessoa melhor para nós aprendermos sobre esse tema, prioridade, do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Vamos examinar a vida de Jesus na ótica das suas prioridades. O que é que era importante realmente para Jesus? Jesus sempre foi e sempre será nosso modelo a ser seguido. Amém? Ele é o Senhor, foi estabelecido por Deus para ser Senhor. Senhor é mestre. E Ele é o modelo, é o varão perfeito que Deus trouxe a esse mundo para nós olharmos para Ele e imitarmos. Então nós queremos focar hoje essa questão de prioridade olhando para Jesus. Jesus priorizou amar a Deus e fazer a sua vontade. Esse é o primeiro ponto e depois eu vou fazer os desdobramentos desse ponto. Jesus priorizou amar a Deus e fazer a sua vontade. Jesus não veio à terra para fazer a sua própria vontade. Jesus não veio à terra cumprir um projeto que era particular dele, mas era o projeto do Pai. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai aqui na terra. Então, em primeiro lugar, Jesus priorizou, com apenas 12 anos, estar na casa do Pai. Como criança já. Jesus priorizou isso no seu coração, ele desejou. Seus pais foram para a festa lá no templo e Jesus ficou lá, os pais voltaram, nem se aperceberam que Jesus não tinha vindo com eles, e aí se espantaram, procuraram o menino, ele estava lá na casa do pai. Ele diz: vocês não sabiam que convém a mim estar na casa do meu pai? Já com 12 anos de idade, tinha plena consciência de que a prioridade para a vida dele era estar ali, aquele é o lugar da bênção para o coração dele. A casa de Deus deve ficar sempre no centro da nossa vida. Você tem colocado a casa de Deus como centro da sua vida? Ou é assim um apêndice, uma ponta? Mas na verdade Deus deseja
que a gente viva em torno da casa do Senhor, amando ao Senhor, buscando ao Senhor. Isso sim é prioridade aos olhos de Deus. Então a casa de Deus deve ficar sempre no centro da nossa vida, dos nossos interesses. O tabernáculo ficava no meio das 12 tribos de Israel. Deus colocou essa geografia para o coração do povo de Deus. O tabernáculo era montado aqui, Deus designava o local onde o tabernáculo deveria acampar, e 3 tribos ficavam ao norte, 3 tribos ao sul, 3 a leste e 3 a oeste, todas cercando ali em volta do templo. Isso significava e mostrava geograficamente que o povo de Deus tinha que estar em volta da casa do Senhor. Amém? A vida tem que estar olhando para a casa do Senhor. Todas as tribos de Israel eram montadas de frente para o templo, para o tabernáculo, mostrando a sua prioridade. Isso está lá em Número capítulo 2, verso 2. Até a porta da casa, do templo, da tenda que era montada, essas tendas eram montadas com as portas voltadas para o templo. As que estavam no sul, com as portas voltadas para o templo. As que estavam aqui, com as portas voltadas para o templo. Ao sair da tenda, eles avistavam de longe o tabernáculo do Senhor ao sair de casa. Deus está conosco. Deus habita entre nós. Deus é a nossa bênção. Amém? É isso que Deus deseja, irmãos. É isso que Deus deseja. E a tribo de Levi, que era a 13ª tribo, se acampava em volta do tabernáculo. O tabernáculo estava aqui, eles ficavam em torno, bem pertinho do tabernáculo, porque era uma tribo específica para transportar, montar e ministrar tudo que essas 12 tribos precisavam de Deus. Os levitas estavam ali para ministrar na casa do Senhor. Tudo em volta da casa de Deus. Jesus, com 12 anos de idade, já tinha esse sentimento. O coração dele estava ligado, está na casa do Senhor. E os judeus também, quando oravam, se voltavam sempre para o templo, lá em Jerusalém. Agora, lá em Jerusalém, eles oravam a Deus voltado para o templo. Querido, isso fala muito ao nosso coração. Como prioridade. A vida com Deus, a devoção a Deus, o reconhecimento de que Deus é que nos abençoa, é Deus que nos livra de todo mal. O dia só vai ser bom se nós sairmos andando com Deus, amém? Colocando a nossa vida, a nossa família diante do Senhor. Em segundo lugar, Jesus priorizou o seu batismo para cumprir a justiça também de Deus. E tudo isso por amor ao Pai. Jesus fez tudo isso por amor ao Pai. Veja o que está escrito aqui no verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, por assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Deus estabeleceu uma justiça com a obra de Jesus. E esse selo da justiça era o batismo. Jesus não precisava ser batizado, ele era o próprio Deus. Mas ele queria mostrar para nós a prioridade de que era importante para Deus aplicar o selo da justiça. Você só é justificado, irmãos, por causa de Deus. Amém? Não temos justiça própria de mim mesmo e de você, mas é a justiça de Deus aplicada em nós que nos justifica diante do Pai, para que se cumpra a vontade, toda a justiça de Deus. O próprio Senhor Jesus se sujeitou, quanto mais nós. Nós temos que desejar também ardentemente, irmãos. Tem grupos religiosos que se dizem até cristãos, mas que não se submetem ao batismo, mesmo os adultos, não estou falando nem das crianças. Né? Se os adultos não se batizam, quanto mais as crianças. Eles acham que não há necessidade mais do batismo. Mas foi o próprio Senhor Jesus que orientou os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquela que crê e se batizar será salva. Então o batismo é uma necessidade, batismo é uma prioridade. Isso estava no coração de Jesus. Jesus fez questão de se submeter a essa prioridade do Pai,
e orientou a João Batista que assim fizesse, para que se cumprisse a vontade do Pai, porque era a agenda do Pai, era a prioridade do Pai. O próprio Filho se submetia à vontade do Pai, à prioridade do Pai. Amém? Devemos também aprender com isso. Jesus recebeu então 2 selos, foi circuncidado quando criança e estabeleceu o novo selo, que foi o batismo. Ele recebeu os 2 sinais, o sinal da antiga aliança e o sinal da nova aliança. Sem batismo, a justiça não se cumpre em nós. Então, querido, valorize o batismo. E eu louvo a Deus pela família que hoje trouxe seu filhinho para ser batizado, aplicando então esse sinal do batismo. O batismo declara que nós somos e seremos justificados diante do Pai pela obra meritória de Jesus na cruz do Calvário, como foi mostrado hoje no cântico, agora antes da mensagem. É pela obra meritória que Jesus pagou na cruz do Calvário, irmãos, que eu e você somos justificados diante de Deus. E o selo que Deus quer aplicar em nós é exatamente esse selo do batismo. Isso para Deus é prioridade. Simboliza o quê? O lavar regenerador de Deus na nossa vida. Justificação é uma imputação de Deus em nós. Nós somos injustos por natureza e Deus, pela obra de Jesus, nos transformou em pessoas justas. E aí, simbolicamente, o lavar do Senhor. E aí nós somos justificados diante de Deus. A Bíblia diz: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como o pacto é familiar, nossos filhos também estão debaixo da aliança do Senhor. A palavra do Senhor diz que se um dos cônjuges for cristão, tanto o cônjuge que não é, vai ser santificado na convivência do crente. E ele diz: de outra sorte, se nenhum dos 2 fossem crentes, vossos filhos seriam imundos. É o que diz a palavra do Senhor. Porém agora são santos. A palavra santo significa separado para Deus. Amém? A sua fé abençoa seus filhos. Portanto, valorize o batismo. Isso foi prioridade para Jesus. Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele diz: eu não posso furar. Eu não posso deixar de lado essa prioridade de Deus de ser batizado e de orientar o meu povo a aplicar o sinal da aliança como justificação pela fé. Nossa fé, nossa fidelidade, nossa alegria e serviço devem estar alicerçados na pessoa e obra de Jesus Cristo, aquilo que Ele já realizou por nós. Vou repetir: nossa fé, nossa fidelidade, nossa alegria e serviço, tudo alicerçado em Cristo. Isso é prioridade, irmãos. Tenha isso no coração. Você não pode fazer nada significativo nesse mundo se não estiver alicerçado na obra e no privilégio que Deus deu para você. Você é justo porque Deus te fez justo. Você é bom porque Deus te fez bom. Você ama porque Deus te amou primeiro. Amém? Não há em nós bondade própria, mas tudo foi derramado por Deus. Então priorize a Deus na sua vida, se prepare, se coloque totalmente nas mãos de Deus, ame ao Senhor de todo o coração, peça ao Senhor para transformar a sua mente, as suas ideias, e se deixe usar por Deus. Isso é prioridade. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, se submeteu a tudo isso, cumpriu toda a vontade do Pai, e Ele foi bênção 100% aqui na terra, servindo de modelo para mim e para você. Amém? Jesus priorizou também agradar o coração do Pai. Será que isso é prioridade no nosso coração? Você está disposto também a agradar o coração de Deus? Isso fazia parte da agenda de Jesus. No verso 17 fala: e eis uma voz dos céus que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai tinha todo prazer na postura de Jesus. Tudo que Jesus fez nessa terra foi para agradar o coração do Pai. Isso era prioridade para a vida de Jesus. Amém? Quem aqui deseja agradar o coração de Deus? Amém.
Graças a Deus. Desejo, meu querido, de todo o coração. Mas a gente só vai agradar o coração de Deus conhecendo os propósitos de Deus, conhecendo a revelação de Deus, o que está no coração de Deus, qual é o projeto de Deus para a minha vida. Jesus sabia todo o projeto da vida dele, esse projeto já foi escrito e determinado pelo Pai, até o final. O próprio Pai sabia que Jesus teria que morrer também, estava tudo determinado, e Jesus cumpriu o propósito de Deus do início até o fim, sem falhar nenhum minuto. Por isso que o coração do Pai se alegrava com seu filho. E se você tiver esse cuidado também, priorizando, Senhor, qual é o propósito do Senhor na minha vida? Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? O que é que alegra o teu coração? Leia a palavra de Deus, irmãos. O Espírito Santo de Deus fala conosco ainda hoje. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz, será salvo. Deus não tem acepção de pessoas. Todo aquele que buscar o Senhor de todo o coração, Deus vai se revelar para você. Se você tem alguma dúvida, peça a Deus: Senhor, eu tenho essa dúvida, tira essa dúvida do meu coração. Vai ler a palavra do Senhor e vai orar, ver se Deus não vai trazer uma resposta. Deus vai te dar direção na sua vida. Deus não desampara ninguém que clama o nome do Senhor. Nem que você já tenha feito um bocado de coisa errada e triste, você acha que Deus, que não tem mais jeito para a sua vida, meu querido, não deixe o inimigo te enganar. Foi Jesus que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vai aliviar, vai te dar um coração novo, uma perspectiva nova, e propósitos novos, e prioridades novas na sua vida. E aí você se dispondo a abraçar essas prioridades de Deus, de amar o Senhor, se comprometer com o Senhor, aplicar o sinal da aliança do Senhor na sua vida, meu querido, isso vai agradar o coração de Deus. Jesus priorizou agradar o coração do Pai. E o que temos feito para agradar o coração de Deus? Amar a Deus envolve, se você quer agradar o coração de Deus, algumas dicas. Amar a Deus envolve agradá-lo, procurando conhecer a sua vontade. Procure conhecer a sua vontade, e aí realize. Honrá-lo também agrada o coração de Deus, com tudo que temos, dons, talentos e recursos, e também com aquilo que somos. Use tudo isso para a glória de Deus. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talento, Deus tem te dado recurso. Então honra o Senhor com os teus bens, com a tua vida, com a tua inteligência, com a tua capacidade, e você vai estar agradando o coração de Deus, cumprindo esse propósito de Deus. Amém? Então coloque totalmente o seu talento nas mãos do Senhor. Não diga assim: eu não tenho. Na parábola dos talentos, Deus deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Não tem ninguém que não recebe nenhum. Não diga: não recebi nenhum. Recebeu sim, um talento de Deus. Você já foi criado de forma tremenda, irmãos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os olhos de Deus estão voltados para a humanidade. O interesse de Deus total, Pai, Filho e Espírito Santo, é restaurar a humanidade. Esse é o maior desejo de Deus. E olha o tamanho da carta de amor que Deus escreveu para nós. Você já leu essa carta de amor? Você compreendendo todo esse cuidado de Deus, todo esse interesse, você vai poder viver, priorizando o que é importante aos olhos do Senhor. E em quarto lugar, eu diria: procure imitar o Filho do homem que é Jesus. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de... Se você imitar a Jesus, você está cuidando muito bem das suas prioridades. É só imitar Jesus, ver Jesus como modelo e segui-lo, e aí, querido, você vai agradar o coração de Deus cada dia mais. Em quarto lugar, Jesus priorizou ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso nós estamos falando a respeito de Jesus. Veja o capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Algo difícil. Além de levar para o deserto, para jejuar e orar, ainda vai ser tentado pelo diabo. E quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus.
Jesus podia ter pensado assim: disso aí eu vou pular fora, não é? Mas de forma nenhuma. Então nós priorizamos o nosso amor a Deus quando nós obedecemos o mover do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Nós priorizamos o amor que temos a Deus quando deixamos o mover do Espírito Santo agir em nós. Você tem aprendido a ouvir a voz do Espírito? Se você quer ter as prioridades corretas, querido, é olhar para Jesus e ser sensível à voz do Espírito e obediente à palavra do Senhor. Com certeza você não vai errar. Amém? Não vai errar. Mas o Espírito Santo está aí para te ajudar. Jesus como modelo histórico, e nós temos confirmação em 4 evangelhos da vida de Jesus. Você pode conhecer as características íntimas da vida de Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o mestre, é o professor, é a unção viva de Deus hoje, que ministra ao meu coração e traz entendimento e discernimento das coisas. E nós temos a eterna palavra de Deus imutável, que revela, que mostra a vontade do Pai para conosco. Certa feita, Jesus falou: errais por não conhecerem o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus que age por meio do Espírito Santo de Deus. Se você não olha com carinho para a palavra do Senhor e o seu coração não está muito aberto para a obra do Espírito, é perigoso, irmãos, nós errarmos o alvo, as prioridades serem esquecidas e esse mundo tentar engolir a gente com tanta coisa, tanta coisa. Mas o nosso desejo, querido, é que essas prioridades para Deus, que foram vividas por Jesus, se tornem nossas prioridades também. Amém? Se nós sairmos hoje daqui com um desejo no coração: Senhor, eu quero observar a vida de Jesus mais, eu quero ler mais a palavra do Senhor, eu quero me batizar se eu não me batizei ainda, eu quero agradar, Senhor, o teu coração, eu quero ser sensível à voz do teu Espírito. Meu querido, com certeza, Deus te conduzirá para o centro do propósito dEle para a tua vida. E você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz, você vai ser vitorioso, e você vai contar com Deus para te ajudar na sua luta, na sua dificuldade. Porque Deus não desampara aqueles que nele esperam, aqueles que tentam honrá-lo, como Jesus honrou, com a sua própria existência, mesmo com um chamado tão difícil como foi o último que nós estamos compartilhando. Mas Jesus fez questão de cumprir a vontade do Pai, e ele foi ricamente abençoado por Deus por isso. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui, depois nós vamos ver essa agenda de propósito de Jesus ligada ao homem, porque a partir daqui, desse momento em que Jesus cumpriu todo o propósito do Pai para a vida dele, amou a Deus, servindo a Deus, se sacrificando em função do Pai, Jesus sai agora para amar os homens. Jesus procura os homens e vai se relacionar com os homens e restaurar a vida dos homens. Mas em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Na próxima oportunidade que Deus nos der, vamos ver essa outra dimensão, né, de prioridade de Jesus na dimensão horizontal. Mas a prioridade nossa começa, irmão, a primeira delas, na dimensão vertical, como Jesus começou. Começou bem. Começou de forma vitoriosa e depois ele priorizou o interesse meu e seu, abençoar a sua vida. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: Deus priorizou abençoar a sua vida. Deus priorizou abençoar a sua vida. Próxima mensagem nós estaremos falando sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus. Que Deus nos converta cada dia mais para ser parecido com quem? Com Jesus. Ele é o quê? Nosso modelo. Quem procura viver como Jesus viveu, está com as prioridades beleza diante do Pai.
Vamos orar? Ore, coloque sua vida diante do Senhor. Saia hoje daqui pedindo a Deus: Deus, eu quero compreender mais a Tua vontade. Eu quero que Jesus seja a prioridade maior da minha existência, a razão maior da minha vida. Pai querido, eu te louvo, ó Deus, por essa noite. Te louvo, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvo, ó Deus, por esse tema tão importante que nós estamos estudando, a questão das prioridades. Meu Deus, te louvo porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo, que vivenciou toda a prioridade que estava no Teu coração, não negligenciou nada, fez tudo para agradar o coração do Senhor. Ó Deus, dá-nos a bênção de, olhando para Jesus, podermos ser imitadores de Jesus, como o próprio apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Usa-nos, ó Deus, como modelo nesta cidade, que o mundo lá fora olhe para nós, Pai, e veja na nossa própria vida, vivendo as prioridades do Senhor aqui na terra, honrando o Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar, amando também ao próximo. Deus, sara a Tua igreja, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, e gera em nós, ó Deus, um espírito de obediência, de quebrantamento, de desejo de amar o Senhor acima de tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Foi o Senhor que nos criou, e o Senhor sabe o que é melhor para a nossa existência. Abençoa, pois, a Igreja Presbiteriana de Campinas. Abençoa todo o Teu povo espalhado na superfície da terra. Meu Deus, nos desperta cada dia mais para olharmos para Jesus como modelo da nossa vida. Que essa prioridade não saia do nosso coração, e amando ao Senhor em primeiro lugar. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos. Tudo, Pai, eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.